Você já ouviu falar sobre o abominável da desolação? O que isso realmente significa? E como esse sinal se relaciona com os eventos finais da história humana? Hoje vamos explorar essa profecia de Jesus e o que ela nos revela sobre os tempos que estão por vir. Oremos. Pai Celestial, vamos nos aprofundar no estudo da Tua Palavra e pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie nesse processo para que possamos compreender as profecias de Jesus sobre os últimos dias e que Ele nos ajude a aplicar essas verdades em nossas vidas e a nos prepararmos para o que está por vir. Em nome de Jesus, amém. Olá, seja bem-vindo ao canal Para Que Todos Saibam. Estamos estudando a lição 10, cujo título, Os Últimos Dias. O verso para memorizar está em Marcos capítulo 13, versos 26 e 27, que dizem: Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. O pastor Thomas Shepard, no início da lição de hoje, nos pergunta que indícios Jesus deu do que é o abominável da desolação. Para isso, vamos ler Marcos capítulo 13, versos 14 ao 18. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predita por Daniel, o profeta, estar onde não deve estar, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E o que estiver sobre o telhado, não desça para sua casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, não volte para trás, para tomar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno. Em Marcos 13, verso 14, Jesus chegou ao ponto central sobre a queda de Jerusalém, ou seja, ele se referiu ao abominável da desolação. O Senhor disse que o leitor deveria entender. Com essas palavras, ele estava apontando aos discípulos o livro de Daniel. Essa expressão ocorre em Daniel 9, 27, Daniel 11, verso 31 e Daniel 12, verso 11, com paralelo em Daniel 8, verso 13. Vamos, portanto, ler a passagem de Daniel, capítulo 9, versos 26 e 27, para respondermos quem é o ungido e quem é o príncipe que há de vir. Aqui diz: E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Vamos ao comentário do autor em busca de esclarecimento. A palavra ungido de Daniel 9:26 é traduzida do hebraico Mashiach, de onde vem o termo Messias. Em um estudo atento de Daniel 9, versos 24 a 27, fica claro que esse ungido é Jesus Cristo em sua primeira vinda. Mas quem é o príncipe que há de vir, que traria desolação a Jerusalém? A cidade foi destruída pelo general romano Tito no ano 70 d.C. Assim, parece lógico que ele será o príncipe que há de vir, mencionado em Daniel 9, versos 26 e 27. As duas pessoas estão ligadas porque a forma como o Messias foi tratado levou à ruína da cidade. E o que é esse abominável da desolação de que Jesus falou, referindo-se a Daniel? Infelizmente, muitos acreditam que esse termo se refira à profanação do templo feita pelo rei Antíoco Epifano no 2º século a.C., mas isso não se harmoniza com o ensino bíblico. Jesus descreveu o abominável da desolação como algo que ocorreria depois de sua morte. Por isso, não poderia se tratar de algo que acontecera 2 séculos antes de seu ministério terreno. Em vez disso,
O abominável da desolação provavelmente se refira à colocação dos estandartes romanos em Israel durante o cerco de Jerusalém no fim da década de 60 depois de Cristo. Esse foi o sinal para a fuga dos cristãos da cidade, o que eles fizeram. O autor termina com a seguinte pergunta: assim como Cristo predisse, Jerusalém foi destruída. Com essas e inúmeras outras predições bíblicas, como podemos aprender a confiar em Jesus e nas Escrituras? Como nem tudo está respondido para nós, vamos aos comentários de Ellen White. Jesus declarou aos discípulos que o escutavam os juízos que deveriam cair sobre o apóstata Israel e, principalmente, o castigo retribuidor que lhe sobreviria por sua rejeição e crucifixão do Messias. Sinais inequívocos precederiam o terrível clímax. A hora temida viria súbita e rapidamente. E o Salvador advertiu a seus seguidores: quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quando os símbolos idolátricos dos romanos fossem erguidos em Terra Santa, a qual ia um pouco além dos muros da cidade, então os seguidores de Cristo deveriam achar segurança na fuga. Quando fosse visto o sinal de aviso, os que desejavam escapar não deveriam se demorar. Por toda a terra da Judéia, bem como em Jerusalém, o sinal para a fuga deveria ser imediatamente obedecido. Aquele que estivesse no telhado não deveria descer à casa, nem mesmo para salvar os tesouros mais valiosos. Os que estivessem trabalhando nos campos ou vinhedos não deveriam perder tempo voltando e recolhendo a roupa exterior que haviam tirado enquanto estavam sob o calor do dia. Não deveriam hesitar um instante sequer para que não fossem pegos pela destruição geral. O Grande Conflito, páginas 19 e 20. Profetas haviam lamentado a apostasia de Israel e as terríveis desolações que seus pecados atraíram. Jeremias desejava que seus olhos fossem uma fonte de lágrimas, para que pudesse chorar dia e noite pelos mortos da filha de seu povo, pelo rebanho do Senhor que havia sido levado em cativeiro. Jeremias 9, versos 1 e Jeremias 13, 17. Então, qual não era a dor daquele cujo olhar profético abrangia não os anos, mas os séculos? Ele contemplava o anjo destruidor com a espada levantada contra a cidade que durante tanto tempo fora a morada de Jeová. Do topo do Monte das Oliveiras, no mesmo ponto mais tarde ocupado por Tito e seu exército, Cristo olhava através do vale para os pátios e pórticos sagrados e, com a vista obscurecida pelas lágrimas, via em terrível perspectiva os muros rodeados de exércitos estrangeiros. Ouvia o tropel de soldados preparando-se para a guerra. Distinguia as vozes de mães e crianças que, na cidade sitiada, gritavam pedindo pão. Via entregues às chamas o santo e belo templo, os palácios e as torres, e no lugar em que eles foram construídos, apenas um monte de ruínas fumegantes. O Grande Conflito, página 16. Podemos saber que, se nossa vida está escondida com Cristo em Deus, quando formos levados à provação por causa de nossa fé, Jesus estará conosco. Quando formos levados perante governadores e dignitários para responder por nossa fé, o Espírito do Senhor iluminará nosso entendimento e seremos capazes de dar testemunho para a glória de Deus. E se formos chamados a sofrer por amor de Cristo, seremos capazes de ir para a prisão confiando nele como uma criancinha confia em seus pais. Agora é o tempo de cultivar fé em Deus. Nossa alta vocação, 17 de dezembro.
Para encerrarmos, então, a profecia do abominável da desolação nos alerta sobre os perigos iminentes e a necessidade de estarmos sempre prontos para os eventos finais da história terrestre. Ellen White reforça a importância de estarmos espiritualmente preparados e de não sermos pegos de surpresa quando esses sinais se manifestarem. O retorno de Cristo, como descrito em Marcos 13, versos 26 e 27, será o clímax de tudo o que esperamos, e só aqueles que estiverem vigilantes estarão prontos para esse momento. Eu tenho uma pergunta para você. Se você visse hoje o abominável da desolação, estaria preparado para agir e para o retorno iminente de Cristo? Sua vida reflete a vigilância e prontidão que Jesus nos instruiu a ter? Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Aguardo você amanhã. Um forte abraço e fiquem todos com Jesus.